A cerveja era considerada um refrigerante aqui na Rússia, pelo menos até no ano de 2011. Не свисти. Сколько можно говорить? Нельзя в доме свистеть, денег не будет. Menos 71 graus Celsius. Meu Deus do céu! Olá meus manos e minhas manas! Como vocês estão? Como sempre eu espero que estejam todos ótimos. Eu sou Evanildo Camilo e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como vocês podem ver no título do vídeo, hoje vamos falar sobre 8 factos curiosos sobre a Rússia. Bom pessoal, que a Rússia é um país envolvido em muitos mistérios, isso todos nós já sabemos. E como dizia o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, a Rússia é um enigma em volta de um mistério, dentro de um enigma. Eu mesmo, quando nem sequer sonhava em morar aqui um dia, imaginava muitas coisas sobre esse país. Muitas dessas coisas são verdadeiras e outras não passam de mitos. Mas garanto a vocês que vão ficar surpreendidos com as 8 curiosidades que eu tenho a contar sobre este país lindo e maravilhoso que se chama Rússia. E antes de começarmos a falar sobre as 8 curiosidades, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva logo no canal e me dê essa moral para continuar a trazer vídeos para vocês sobre a Rússia. Dê um like se você gostar dos meus conteúdos. Comenta, seja para fazer uma crítica, um elogio ou então uma sugestão para próximos vídeos. Deixe também um comentário sobre a curiosidade que vocês acharem mais interessante. Assista o vídeo até o final porque eu garanto que vão dar muitas risadas. Então sem mais delongas, puxa a vinheta! Embora para o vídeo de hoje. Primeira curiosidade sobre a Rússia. O Natal na Rússia é comemorado no dia 7 de janeiro, diferente de todo o resto do mundo. Ou pelo menos quase todo o resto do mundo, né? Que é comemorado no dia 25 de dezembro. Os russos seguem o calendário juliano, ao invés do gregoriano adotado pela maioria dos países de tradição católica, como Angola e Brasil, por exemplo. E por conta disso, muitas das datas festivas são adiadas em pelo menos 2 semanas, como é o caso do Natal. Segundo facto curioso sobre a Rússia, a cerveja era considerada um refrigerante aqui na Rússia, pelo menos até no ano de 2011. Cerveja refrigerante. Bem, como na maioria das vezes, a verdade é um pouco mais complexa do que parece à primeira vista. Sim, o governo russo não classificava a cerveja como álcool até o ano de 2011. Mas não, os russos não consideravam a cerveja como refrigerante. Antes de 2011, as cervejas contendo menos de 10% de álcool eram consideradas produtos alimentares. Meu Deus, 10% de álcool, isso já não é cerveja, é uma cachaça. E a sua venda era regulamentada como tal, produto alimentar nesse caso. O motivo? O Acordo Comercial Internacional do qual a Rússia fazia parte, o chamado Acordo de Nice, que distinguia bebidas com alto teor alcoólico e cervejas em 2 classes independentes de mercadoria. Terceiro facto curioso sobre a Rússia, superstição. Не свисти. Сколько можно говорить? Нельзя в доме свистеть, денег не будет. Assobiar em casa, por exemplo, eles dizem que isso te deixa sem dinheiro, ou diminui as chances de você ter dinheiro. Se calhar deve ser por isso que eu continuo pobre. Geralmente cospem sobre o ombro esquerdo, se verem um gato preto a cruzar a estrada. Essa eu nunca entendi. Por que tem que ser sempre um gato preto? Vocês podem explicar pelo menos aqui nos comentários sobre isso. Quarto facto curioso, tamanho, ou dimensão, não é? E clima. A Rússia é o maior país do planeta Terra, em termos de superfície terrestre, e o lugar mais frio do mundo, em termos de localidade permanentemente habitada. Sim, porque o lugar mais frio do nosso planeta é a Antártida, mas que não é habitada permanentemente. Então bora lá entender melhor isso. E em primeiro lugar vamos começar a falar sobre a superfície terrestre. Bem, meus caros, a Rússia é tão grande em extensão longitudinal que tem pelo menos 11 fusos horários diferentes e mais de 10 mil quilômetros que separam a região oeste do extremo leste. Nossa, minha mãe deve estar muito orgulhosa. Ela foi minha professora de geografia, né? Me vendo aqui a falar, a esmiuçar tanta coisa sobre geografia. Ela nesse momento deve estar muito orgulhosa de mim. Obrigado, mamãe, obrigado.
Então, se tudo isso que eu acabei de dizer sobre a grandeza da Rússia não abalou você, se prepare para o que eu vou dizer agora. A Rússia é literalmente maior do que o planeta Plutão, que é o menor planeta do nosso sistema solar. Só para vocês terem uma noção, o segundo maior país do mundo, que é o Canadá, tem quase a metade longitudinal que tem a Rússia. São quase 10 milhões de quilômetros quadrados, isso que tem a superfície do Canadá, comparados com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados que tem a superfície da Rússia. Mas no critério populacional a Rússia está bem atrás de países como, por exemplo, a China e a Índia, que são os países mais populosos do mundo. A causa disso é que uma boa parte do território russo não é habitada, por conta do clima, obviamente. Já agora vamos continuar nessa senda do clima. Vamos falar sobre o lugar mais frio do mundo, que é obviamente a Rússia, isso todo mundo sabe. Mas prestem atenção nesses números que eu vou passar para vocês. A temperatura mais baixa registrada no mundo até o momento, aquela que bateu todos os recordes em regiões habitadas, foi captada numa cidade da Rússia chamada Oymyakon. Nem sei se pronunciei direito o nome. E foi de menos 71 graus Celsius. Vou repetir porque acho que vocês não ouviram bem. Menos 71 graus Celsius. Meu Deus do céu! E se você acha que por conta do frio não existe habitante nenhum, está muito enganado, meu caríssimo, porque moram lá quase 500 pessoas, ou mais de 500 pessoas. E tenho a certeza que a temperatura dessa minha humilde cidade que se chama Stavropol, que pode atingir no inverno menos 30 graus, lá em Oymyakon deve ser o verão. Agora vamos passar para o quinto facto curioso. Pancadaria russa. Não há melhor entretenimento como esse. Agora você imagina comigo a situação. Um corredor com dois grupos de homens grandes e seminuns que lutam entre si apenas por puro entretenimento. Esse tipo de combate chamado de pancadaria russa existe desde os tempos antigos e personifica as virtudes marciais fundamentais dos homens russos, que são coragem, bravura e camaradagem. As pancadarias tradicionais acontecem durante grandes feriados, mas especialmente próximo do Ano Novo e antes do início da temporada agrícola, quando a velha vida simbolicamente abre alas à nova. É basicamente como se estivessem a fechar um ciclo e dar início a outro. Sexto facto curioso, chamar uma mulher de... mulher. Ora essas. Não existe um modo especial de se dirigir a um homem ou uma mulher em russo. No caso de senhor ou senhorita, como nós chamamos em português normalmente. Nós aqui na Rússia tratamos os jovens por moças ou moços, девушка ou молодой человек. E se aparentar ser uma senhora ou um senhor, eu sugiro a você que procure saber do nome da pessoa antes de se dirigir para ele. E tem um outro facto também que eu gostaria de partilhar com vocês. Normalmente nas salas de aulas nós não tratamos os professores por professor, ou então por um nome apenas do professor, ou então por senhor, por tio ou por professor fulano. Não. Na Rússia é desrespeitoso tratar uma pessoa por apenas um nome, seja o primeiro nome ou então o sobrenome. Nas salas de aulas nós temos que chamar os dois nomes do professor, que são o primeiro e o segundo nome. E nunca, em situação nenhuma, tratar o professor ou então qualquer uma outra pessoa pelo último nome, não é? Pela família nesse caso. E vou dar um exemplo para vocês. Se o teu professor chamar-se Alexander Vladimir Talpaev... Ih, senhor, dei exemplo do nome do meu professor. Mas não faz mal, creio que ele não vai ver esse vídeo. Ou então, se ver, também não te preocupes, porque eu não estou a te falar mal, professor. Então, na sala de aulas, você vai se dirigir como Alexander Vladimir e nunca por só Alexander ou então por Talpaev. Capite? Tenho certeza que sim. Sétimo facto curioso, sorrir demais para estranhos. Aliás, eu até já fiz um vídeo aqui mesmo no canal que falei sobre sorrisos. Então vou deixar um card aqui para vocês irem lá dar uma olhada, depois de verem esse vídeo, obviamente. Mas o que eu vou contar para vocês nos factos curiosos é totalmente diferente. Essa recomendação parece estranha só de primeira, mas é que na maioria das vezes os russos tendem a sorrir só para os seus conhecidos. E obviamente podem se sentir incomodados se um estranho estiver a sorrir para eles. Assim como disse no vídeo passado, isso não significa especificamente que eles estão chateados com alguma coisa. Já é parte da cultura, creio eu. Oitavo e último facto curioso. Não faças visitas aqui na Rússia sem levar uma oferta contigo. Na Rússia não se fazem visitas de mãos vazias.
mesmo que não seja um dia de aniversário, mas apenas um encontro amigável. Ou também nem precisa ser um encontro amigável, né? Porque a minha senhoria, quando vem aqui para casa cobrar as minhas dívidas, né, do mês, ainda assim traz uma prenda para minha filha. É engraçado alguém que está a vir cobrar dívidas de trazer uma prenda, não é? Mas esse é o povo russo. E essa mesma oferta não precisa ser algo tão grandioso. Pode ser um bolo, um chocolate, principalmente para agradar os mais novos da família. Caso contrário, você pode ser considerado um mão de vaca, mesquinho, agarrado, pedra, neto ou qualquer nome que vocês puderem dar a esses milhões de nomes que existem pelo mundo fora para qualificar pessoas que não abrem a mão por nada. Foram apenas 8 factos curiosos que eu citei nesse vídeo, mas eu posso vos garantir que existem outros mais. Então fiquem à vontade de escrever aqui nos comentários um facto curioso que vocês sabem ou que já ouviram sobre a Rússia. E esse foi mais um vídeo de hoje, pessoal. Espero que tenham amado a vista por trás de mim. Fiquem com Deus. Fui!